Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos então agora resolver as nossas questões. Nós sabemos, são 4 questões referentes a este texto. O que eu sugiro que você faça? Eu sugiro que você resolva essas questões antes de ver o gabarito aqui comigo. Lógico, né, gente? Tem o menor sentido você ficar só assistindo. A gente já fez o fluxograma, você já está apto aí para tentar resolver essas questões. Então, vamos imaginar que você resolveu as questões e agora está botando play no vídeo para assistir a nossa resolução. Então, vamos lá. Vamos ler a questão número 1, acompanha aí no slide. Olha só o que diz a questão número 1. O autor justifica o fato de os ecologistas referirem-se aos parques nacionais como Arcas de Noé para o futuro da seguinte maneira. Então, galera, o que a gente tem que super prestar atenção aí? Exatamente nessa expressão que está grifada. O autor justifica. Porque quando essa expressão, o autor justifica, aparece no texto, fica caracterizado, então, que este enunciado é um enunciado que me cobra uma questão de compreensão de texto. Compreensão de texto. Então, galera, se é compreensão de texto, voltando aqui comigo, se é compreensão de texto, é porque está onde? Está no texto. A pergunta é, como é que o autor justifica o fato de os ecologistas se referirem aos parques nacionais como Arcas de Noé para o futuro? E a resposta não só está no texto, como também está no nosso fluxograma. Por que eles são chamados de Arcas de Noé para o futuro? Porque eles são repositórios de quê? De animais e vegetais em extinção. São 2 coisas super importantes. A primeira delas é você efetivamente conseguir construir um verdadeiro e um efetivo, um eficaz fluxograma. O fluxograma, ele tem que ser mais ou menos como a gente fez aqui. Ele não pode nem ter informação de mais, nem ter informação de menos. É claro, a gente vai abreviar um monte de coisa? Vai abreviar, mas a ideia-chave está aqui. Então, eu já sei o motivo pelo qual os ecologistas chamam os parques nacionais de Arcas de Noé para o futuro. Beleza. A segunda parte, que é super importante, é você conseguir identificar lá naquele enunciado, dentro daquele enunciado, o que efetivamente significa a expressão grifada. Se é uma expressão que caracteriza uma questão de compreensão ou de interpretação. Então, anote. Quando o administrador, quando o examinador coloca no enunciado, o autor justifica, essa é uma questão de compreensão. Então, agora é só a gente olhar para as alternativas e procurar, dentre as alternativas, aquela que me diga, ainda que em palavras diferentes, mas aquela que me diga isso, que lá você tem espécies animais e vegetais em extinção, em outras áreas do país, tá? E tem esses parques são repositórios. Então, são áreas em que nós temos animais e vegetais em extinção no país. Olha agora, por isso que eu falei, agora vira brincadeira de criança. Você já tem a resposta antes mesmo de ler as respostas. Agora, vamos ler as respostas e ver em qual das letras, A, B, C ou D, eu tenho esta informação. Vamos acompanhar? Slide na tela, então, por favor. Olha lá, letra A. Porque são áreas preservadas da caça e pesca indiscriminadas. Então, vamos lá, meu filho. Caça e pesca, olha aí a palavra que está grifada. Caça e pesca. Ô, gente, fala sério, né? Onde é que você está vendo caça e pesca no nosso fluxograma? Lugar nenhum. Tá? É animal e vegetal. Quando ele fala caça e pesca, ó, é só animal. Então, a letra A não tem nada a ver. Letra B. Porque ocupam espaços administrativamente delimitados pelo Instituto Brasileiro de... Gente, o que é isso? Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal. Ô, galera, essa informação aqui nem de longe apareceu no texto. Aí é aquilo que eu falo, né? Tem sempre um aluno que se odeia. Meu filho, você marcar a letra B é porque você está naquele momento, eu me odeio. Porque essa informação não aparece no texto, não tem nada a ver. Nada, nada, nada. É uma informação completamente temerária. Ela não aparece, ela nem é citada no texto. O texto não fala nada sobre como esses espaços são administrados. Não fala nada disso. Vamos analisar a letra C. Porque espécies animais e vegetais que estão se extinguindo em outras regiões
tem preservada sua sobrevivência nesses parques. Certamente que você, ao ler essa alternativa, fala, opa, isso aqui é exatamente o que está escrito no nosso fluxograma. Vamos ler de novo? Olha só, porque tem espécies, olha lá, olha o que está grifado, animais e vegetais que estão se extinguindo em outras regiões, têm preservada sua sobrevivência nesses parques. Olha lá, você tem estas 3 informações. Olha lá, olha as informações que eu tenho. Espécies animais e vegetais que estão se extinguindo, têm preservada a sua sobrevivência. Volta comigo aqui para o quadro, por favor. Olha o que eu tenho. Espécies animais e vegetais que estão em extinção, ficam nesses parques porque esses parques são repositórios, têm preservada a sua existência. Tá vendo? As 3 informações que você tem na alternativa da letra C, você tem no seu fluxograma. Tá vendo como essa informação está no texto? E quando eu digo o autor justifica, como é que o autor justifica alguma coisa? Com as palavras. O autor só tem as palavras para falar comigo. E estas palavras estão lá no texto. Lógico, é aquilo que eu falei para você. A maneira como essas palavras vêm articuladas, né? A maneira como essas palavras montam uma frase dentro das alternativas, logicamente que vai ser diferente. Mas a significação é exatamente a mesma e é só aquilo que está no texto. Perceba, a alternativa C, ela nem extrapola, ou seja, ela nem vai além do texto, nem reduz a informação do texto. São os 2 erros mais comuns, a extrapolação e a redução. A extrapolação é quando você diz mais, quando você na alternativa diz mais coisas do que o texto disse. Não foi o caso. E a redução é quando você na alternativa diz menos do que o texto disse. Então, uma questão de compreensão, ela tem que dizer exatamente o que o texto disse. Entenda, quando eu digo exatamente, leia-se semanticamente, ela tem que dizer a mesma coisa. Não precisa necessariamente ter a mesma palavra, não precisa de nada disso, mas semanticamente aquela ideia deve sim ser preservada. Tudo bem, senhoras e senhores? Então, estão aqui as informações que nos fazem gabaritar a letra C de homens. Vamos ler a letra D e a letra E, só para uma questão de fechamento do gabarito. Acompanhando no slide, então, dá uma olhada na letra D, porque nesses parques colecionam-se casais de espécies animais e vegetais em extinção em outras áreas. Olha o que eu falei. Esta expressão, casais de espécies, essa expressão aqui, você pode puxar uma setinha nela e escrever aí. Eu não vou conseguir escrever, que com o mouse é muito difícil. Mas você puxa uma setinha aqui no casais e escreve extrapolação. Tá vendo? Porque ele diz, nesses parques colecionam-se animais e vegetais em extinção no outro lado. Sim. Só que essa expressão, essa palavrinha casais, ela extrapola o texto. Esta, galera, é uma alternativa, sem sombra de dúvida, de inferência textual. Claro, se eu coleciono lá, se eu tenho preservada espécies animais e vegetais, eu posso inferir que eu tenho casais dessas espécies. Mas olha, essa palavrinha aqui é uma palavra de inferência textual. Não é uma informação que aparece no texto. Acho que agora ficou mais claro ainda qual é a diferença daquilo que está no texto, vale dizer compreensão, para aquilo que está além do texto, para aquilo que o texto nos sugere, vale dizer a interpretação. E, por fim, a letra E, porque há agentes florestais incumbidos de zelar pelos animais e vegetais dos parques. Mais uma vez, aqui não é nem extrapolação, aqui é viagem mesmo o nome desse erro. O texto não fala em agentes florestais. O texto não fala, tá? Essa informação é temerária. O texto não nos traz esta informação. Tudo bem, doutores? Então, nosso gabarito aqui, ó, letra C de homens. Estou marcando aqui para vocês. Letra C de homens, tá? Por isso que eu falo, faça sempre a questão antes de mim. Continuando no slide mesmo, vamos acompanhar a questão de número 2. Olha lá. A respeito dos incêndios referidos pelo autor, depreende-se do texto que... Olha que bacana. Agora, a nossa palavra-chave é aquela lá.
depreende-se. Esse é o primeiro passo, você conseguir identificar qual é a palavra-chave do comando da questão. Joia, identificou, depreende-se. Segundo passo, meu prezado aluno, agora você deve, então, caracterizar, classificar essa palavra aí, qualificando-a entre uma palavra que caracteriza, que formula um enunciado de compreensão, ou então uma palavra que caracteriza, que formula um enunciado de interpretação. Nesse caso, a palavra depreende-se, ela formula um enunciado de interpretação. Então, quer dizer, nós vamos ter que inferir, nós vamos ter que buscar informações ali que não estão no texto, mas que são informações coerentes com aquilo que está no texto. É um trabalho de bastante cuidado, porque aí você não pode nem viajar na maionese de querer concluir demais e nem ser reducionista de querer concluir de menos. Vamos então, com calma, letrinha A. Embora tivessem ameaçado espécies animais e vegetais raras, apresentaram um lado positivo. Aumentaram a produção de carvão. Vamos entender esse enunciado, doutores. Primeiramente, eu tenho aqui duas ideias nesse enunciado. Então, olha, a primeira ideia é essa aqui. Embora tivessem ameaçado espécies animais e vegetais raras. Então, essa informação, ela está no texto? Sim, senhores. Embora tivessem ameaçado espécies animais e vegetais raras, como é que eu sei, Rafaela, que esta informação está no texto? Então, voltando aqui comigo, por favor, no quadro, olha aqui, no nosso primeiro período. Esses parques nacionais, eles são repositórios de animais e vegetais em extinção. Ora, se são animais e vegetais em extinção, são animais e vegetais raros. Então, aquela primeira parte da letra A, ela me traz uma informação correta, mas não é uma informação de inferência, é uma informação de compreensão, porque isso está no texto. Vamos voltar para o slide e ler a segunda parte. Apresentaram um lado positivo, aumentaram a produção de carvão. Então, percebam, doutores, a nossa segunda informação nos traz essa palavra-chave. Apresentaram um lado positivo. Esse positivo aqui é um juízo de valor. Vamos ver, então, se o texto sugere que os incêndios foram positivos, né? Vamos ver se o texto sugere que os incêndios foram positivos, porque eles aumentaram a produção de carvão. Então, vamos voltar comigo aqui no quadro. Olha só o que a gente diz. Logo no primeiro período, por isso que eu falei para você, muita atenção aos adjetivos, aos advérbios. O autor nos diz que estes parques tiveram, na semana passada, a sua paisagem mutilada pelo fogo. Doutores, esta palavra mutilada pelo fogo, e depois lá na frente, ele diz que a estiagem ressecou a vegetação e abriu caminho para que as chamas tragassem. Tragassem o quê? Vamos virar a câmera um pouquinho, por gentileza. Para que as chamas tragassem, olha aqui, ó, 10% dos 300 quilômetros quadrados. Transformassem em carvão, né? Que é a metáfora que ele usa. Transformassem em carvão 10% dos 300 quilômetros quadrados. Doutores, transformar em carvão é uma expressão metafórica. O texto não nos remete à ideia de produção de carvão, porque ali no texto não estávamos produzindo carvão. O incêndio veio e por que transformou em carvão? Porque deixou tudo ali preto, preto, preto. Essa é a referência metafórica ao carvão. Mas o texto não nos dá nenhuma informação sobre produção de carvão, produção de nada neste texto aqui. O texto não sugere que nada foi aproveitado desses incêndios. Pelo contrário, o texto traz essa ideia de preocupação dos ecologistas, né? De preocupação com estes incêndios que estão sendo constantes, que foram constantes na semana passada, devido a este período aí de seca. Mas perceba, o principal, volta um pouquinho, Monique, por favor, de novo. Ó, o principal, galera, é isso aqui, ó. Tiveram sua paisagem mutilada pelo fogo.
Então, é esse juízo de valor que traz um certo pesar, que traz uma certa preocupação, uma certa tristeza, e não um aspecto positivo. O autor não sugere nada de positivo, ele só traz expressões de cunho preocupante. Tiveram a paisagem mutilada, abriu caminho para que as chamas tragassem 6 dos 33 quilômetros e transformassem em carvão. Transformar em carvão não é necessariamente aumentar a produção de carvão. Então, a letra A, ela extrapola, né? Ela pega uma informação e conclui algo que não tem vínculo. Por quê? Como é que eu sei, Rafaela, que vai ter um vínculo? Como é que eu sei que essa informação que aparece ali vai ter um vínculo com o que está no texto? Exatamente por alguma palavra que sugira o que está naquela informação. Naquela informação da alternativa A, diz que teve um lado positivo. Só que aqui, no nosso fluxograma, no nosso texto, não tem nenhuma palavra que traga esse juízo de valor positivo no sentido da consequência desses incêndios. Portanto, doutores, a letra A está fora. Vamos voltar para o slide e acompanhar a letra B. Lendo comigo aí no slide, olha só. Foram provocados pela rigorosa estiagem do inverno no centro-sul. Opa, foram provocados, então é a causa. Pelo quê? Rigorosa estiagem. Isso aqui está igualzinho, né? Eu me lembro de ter lido isso. Rigorosa estiagem do inverno. Em que local? Centro-sul. E pela seca prolongada. Onde? Olha aqui, no sertão nordestino. O que a letra B nos traz? A letra B nos traz exatamente as causas de 2 dos incêndios. Um no centro-sul e um no sertão nordestino. E as causas desses incêndios, no centro-sul, a rigorosa seca, estiagem do inverno, e no sertão nordestino, a seca prolongada. Vamos ver se isso procede? Voltando aqui, então, comigo para o quadro. Olha só, de fato, no segundo período, há sim essa menção causal. Percebam, a rigorosa estiagem ressecou a vegetação, a rigorosa estiagem do inverno no centro-sul ressecou a vegetação e abriu o caminho. Então, aqui sim, essa rigorosa estiagem é apontada pelo autor como a causa do incêndio. Então, ali ele me diz que foram provocados por isso. Joia. Só que aí eu já posso gabaritar a letra B como errada. Por quê? Porque o enunciado da letra B, observe a palavra que está grifada, é a palavra depreende-se. Aqui eu tenho uma informação que não é depreendida do texto. Esta informação está no texto. Então, só de ler a primeira parte da letra B, eu já posso, com convicção, com clareza, entende? Sem medo, eu já posso dizer que a letra B não é a resposta correta, porque o enunciado é muito claro, ele quer uma inferência textual e logo no início da letra B, ele não me dá uma inferência textual, ele me dá uma informação que está no texto. A segunda parte, ela sim pode ser uma inferência e é uma inferência plausível, porque olha só qual é a segunda parte. Volta para o slide, por favor. A segunda parte é pela seca prolongada no sertão nordestino. Agora comigo aqui de novo na tela. Olha só, lá no sertão nordestino, de fato, ó, no Piauí, o Piauí aí você tem que lembrar, Piauí é o Nordeste mesmo. Aqui no Piauí, o parque, né, da Serra da Capivara, ele é sofrido, calcinado, castigado pela seca há 6 anos. A informação nos diz a seca prolongada no sertão nordestino. Agora, ele não diz, o texto me dá essa informação, que de fato esse parque, ele vive há 6 anos na seca. Ora, se ele vive há 6 anos na seca, a gente sabe que, pelo nosso conhecimento de mundo, a gente entende sim que a seca é uma causa muito propícia à deflagração de um incêndio, principalmente em parques nacionais. O autor não nos disse qual era a causa. Lembra? Quando a gente, inclusive, estava fazendo o fluxograma, eu falei, olha só, o autor não nos diz qual é a causa do incêndio. Mas o autor deixa claro que esta é uma característica deste parque, da Serra da Capivara, e essa é uma característica da Caatinga.
É claro que eu posso inferir, sim, que a seca gera o incêndio. Na verdade, não é a seca, né? A seca propicia o incêndio. De fato, o simples fato de estar seco não gera incêndio algum, mas ele propicia. Se você lhe acende um fósforo, claro que esse fogo ele vai se propagar com muito mais violência, com muito mais rapidez. Daí a expressão tragar, né, a parte do parque. Tranquilo? Então, eu até posso inferir, sim, que foi causado em parte pela seca, mas não totalmente pela seca, tá? A seca não causa efetivamente o incêndio. Ela abre caminho para o incêndio, como apareceu lá. A rigorosa estiagem ressecou a vegetação e abriu caminho. Porque simplesmente o fato de ressecar a vegetação não causa incêndio. Você pode deixar uma folha seca lá ad eternum, se não tiver um agente causador de um fogo, não vai ter incêndio, tá? Então, a letra B também está fora, também é temerária, porque em que pese eu até poder inferir que a seca prolongada está relacionada à propagação, eu não posso de forma alguma dizer que a seca causou o incêndio em si. A letra B está fora. Vamos voltar então para a letra C, olha lá no slide. Não foram combatidos com presteza e eficiência pelos bombeiros. A letra C é simplesmente absurda. Porque quando ele diz não foram combatidos com presteza e, principalmente essa palavra aqui, ó, eficiência, essa palavra aqui, ele diz que os bombeiros não foram eficientes. Só que volta comigo no quadro, olha a palavra que a gente grifou. Contido pelos bombeiros já no fim de semana. E aí eu mostrei essa palavra aqui, ela é indicativa de um pressuposto. E sendo indicativa de um pressuposto, ela sugere o quê? Ela sugere que os bombeiros combateram este incêndio rapidamente. E essa ideia de rapidamente nos remete à ideia de eficiência. Então, a letra C é totalmente temerária, não pode ser resposta em hipótese alguma. Prosseguindo, nós vamos então para a letra D, acompanhe no slide. Só foram debelados por providenciais chuvas que eventualmente vieram a cair sobre os parques. Opa, olha a letra D novamente aqui, temerário. Ó, quando ele diz só foram debelados, por quê? Pelo quê? Aqui, ó, providenciais chuvas. Facílimo, né, gente, a gente perceber. Facílimo. Primeiro que essa aqui não é uma inferência, essa é uma informação que está no texto, então isso aqui eu não depreendo do texto, e ainda é uma informação falsa. Vamos lá? Comigo aqui na tela? Veja, só foram debelados por uma providencial chuva? Não, não. Os bombeiros debelaram um dos incêndios. Os bombeiros apagaram as chamas de um dos incêndios, Parque Nacional da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na divisa de Minas Gerais com o Rio de Janeiro, Parque Nacional de Itatiaia, aí lá sim caiu uma providencial chuva, que vale dizer, uma chuva na hora certa, né? Na vinda da providência. Então, providencial, veio mesmo na hora certa, tá? Mas não foi só a chuva que apagou. Então, a letra D também não pode ser resposta. Para fechar, espero que seja a letra E. Vamos ler, então, para ver qual informação ela nos traz. Slide na tela. Destruíram parte da flora e fauna das reservas, desfigurando sua paisagem. Vamos lá? Olha só, palavras importantes. Destruíram parte da flora e da fauna. O que você tem que lembrar? Flora está relacionada a quê? As flores, né? As florezinhas. E fauna, aos bichinhos. E o texto fala que espécies animais e vegetais realmente vivem nesses parques. Então, olha aqui, destruíram parte da flora e fauna das reservas, desfigurando a sua paisagem. Veja, galera, essa é uma informação que não está dessa forma no texto, mas que eu posso, a partir do texto, depreender. Eu posso concluir. E eu vou te mostrar por quê. Vamos lá. O enunciado diz, destruíram parte da flora e da fauna das reservas. Então, vamos lá? Voltando aqui comigo no quadro, olha só. O que aconteceu com o nosso incêndio?
foi o incêndio de alguns dos parques nacionais do Brasil. Se são parques nacionais do Brasil, são reservas. E no nosso primeiro período, ele diz que estes parques nacionais, eles são repositórios, vem aqui comigo, eles são repositórios de animais e vegetais em extinção. Mas o texto não diz em momento algum, o texto não diz que morreram, que destruíram, que foram queimadas estes animais e estes vegetais. O texto não diz. Mas vamos lá. O que o texto efetivamente diz? O texto diz que alguns dos 25 parques, estes 25 parques, eles são repositórios. Eles são amostras, tem ali amostras de animais e vegetais em extinção. Ora, se eu tenho um lugar, e neste lugar vivem ali animais e vegetais em extinção, e eu tenho um incêndio neste lugar, o autor não me disse que este incêndio destruiu animais e vegetais em extinção. Não disse. Mas, se eu tive um incêndio aqui nesse lugar que tem animais e vegetais, ora, por favor, eu não posso concluir que este incêndio destruiu uma parte disso. Claro, alguma coisa esse incêndio queimou. Provavelmente, pegou uma parte da fauna, que são as florezinhas, os vegetais. Não, mentira. Fauna são os bichinhos, os animais. Provavelmente matou ali uns bichinhos. Pô, pelo menos uma formiga tem que ter matado, não é possível, né? E um pouquinho das plantinhas, vegetais, agora sim, flora, né? Então, veja, de fato eu posso depreender isso. É uma conclusão completamente natural do texto. Mas o texto não disse que essas pessoinhas aqui, esses seres aqui morreram. O texto não disse isso. Mas é uma conclusão, sem sombra de dúvida, bastante natural, bastante razoável, já que o parque efetivamente queimou este lugar e neste lugar havia animais e vegetais em extinção. Vamos voltar para o slide? Desfigurando sua paisagem. Pode voltar comigo. Olha agora, paisagem mutilada pelo fogo. Então, efetivamente, o texto sugere sim que esta paisagem foi desfigurada. Tudo bem? Galerinha, então o gabarito da nossa questão é a letra E. Marque aí. Em razão do nosso tempo, eu vou resolver as questões 3 e 4 no nosso próximo bloquinho, para eu não fazê-las correndo, para que a gente possa explicar item a item e fazer você entender como aplicar essa questão de compreensão e interpretação. Joia? Então, estou esperando você. Até o nosso próximo bloco. Um forte abraço e até já.